Bom dia, irmãos. Que bom ver vocês aqui hoje. Não reparem se enquanto eu estiver falando eu der uma paradinha para dar uma tossida, mas o Senhor entrou com providência essa semana e agora eu estou, como diria Agostinho, arrastando o testemunho da minha insignificância. Mas o Senhor há de nos dar graça. Nós somos insignificantes para que Ele seja mais em nós. Amém? Eu queria hoje continuar um assunto que já começamos domingo passado. A gente está no mês de missões e eu quero, durante esse mês e nos próximos domingos, falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Eu já falei para vocês no domingo passado que a parábola do semeador, ela não tem um nome muito bom, né? O semeador não é exatamente o tema da parábola, porque o semeador ele é um aspecto secundário dessa parábola e ele não é importante na parábola. A semente também não é o mais importante da parábola, embora a semente seja importante, mas ela também é secundária. O que é importante mesmo nessa parábola são os solos. A parábola ela mostra para a gente 4 tipos de solos nos quais a semente cai e ela germina ou não germina, ela tem um resultado diferente dependendo do tipo de solo. A gente sabe que a semente é o evangelho e o solo é o coração. Essa parábola, então, ela fala sobre uma interação que existe entre o coração e o evangelho. É dependendo do coração que o evangelho pode ou não pode produzir fruto e desenvolver, e assim ele cumprir, então, o seu ciclo de vida, aquilo que ele pode fazer no coração das pessoas. E Jesus mostra, então, que é bem complexo. Não é só chegar, pregar e partir para o abraço. Não. Depois que eu prego e falo de Jesus, essa palavra cai em um tipo de coração, e dependendo do tipo de coração, existe um resultado diferente. É por isso que algumas pessoas, na vida de alguns, o evangelho vai frutificar, e ele vai muito bem, e na vida de outros o evangelho vai ser um problema. Ele talvez vai ficar meio vai, não vai, e na vida de alguns, inclusive, não vai de jeito nenhum. Por quê? O que acontece? Jesus mostra que o problema todo está no coração. Para entender essa parábola, eu queria falar sobre Mateus capítulo 13, porque essa parábola está no capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 de Mateus, ele é um capítulo incrível. E eu fui muito, muito abençoado quando estudei o capítulo 13 de Mateus, e quero compartilhar então um pouco com vocês daquilo que o Senhor falou comigo no capítulo 13. O capítulo 13, ele é o fim de uma sessão. A partir do capítulo 13, e no próprio capítulo 13 de Mateus, algumas coisas acontecem de forma diferente. Por exemplo, até o capítulo 13, Jesus ele falava nas sinagogas. No capítulo 13 e daí para frente, Jesus não vai mais falar na sinagoga. Ele vai começar a pregar na rua, no campo, no ar livre. Até o capítulo 13, Jesus ele falava pouco em parábola. Agora, do capítulo 13 para frente, ele vai quase que e no capítulo 13, isso vai ser bem verdade, ele exclusivamente vai falar por parábolas. Ele vai usar muito mais parábolas. Mas tem uma coisa que vai mudar muito no capítulo 14 em diante. E a gente até sabe por que o capítulo 14 tem essa mudança. É porque no capítulo 14 vai morrer João Batista. João Batista até então estava vivo. E João Batista foi um precursor de Jesus. Alguém que pregou a palavra anunciando a vinda do Messias. E quando Jesus veio, João Batista parou de pregar. Muito bem, no capítulo 14, João Batista morre. E com a morte de João Batista, acontece um negócio interessante na história. As pessoas começam a entender que o reino de Deus ele tem um lado sombrio. Gente morre no reino de Deus. Seguir a Jesus é bonito, é maravilhoso, é prosperidade, é tudo lindo. Mas tem um lado negativo nisso, de que quando você segue a Jesus, você tem que estar disposto a perder. E perder o quê? Você pode perder até mesmo a sua própria vida. João Batista foi o primeiro de uma sequência de muitas, milhares de pessoas que morreriam em toda a história
por amor a Jesus. Os discípulos sacaram que eles estavam entrando num negócio meio perigoso. E eu acho que para os discípulos, particularmente para eles, começou a se tornar uma dificuldade seguir a Jesus. Até então, seguir a Jesus, e eles já tinham entendido isso, significava perder a família ou perder o emprego, mas agora seguir a Jesus poderia significar a perda de sua própria vida. E isso começa a se tornar pesado para os discípulos. E a partir do capítulo 14, Jesus tem um desafio: ensinar a lição para os discípulos de que segui-lo poderia representar a perda de suas vidas. Jesus tem várias coisas para dizer aos discípulos que são muito difíceis de se falar para qualquer pessoa. Uma delas, Jesus ia dizer, é que segui-lo realmente representava perder. Ninguém que me segue vai ganhar, vai perder, vai ganhar muitas coisas, vai ganhar tudo. Mas para ganhar tudo, você vai perder tudo. Você perde tudo para ganhar tudo, inclusive a própria vida. Seguir a Jesus, mesmo que você não morra fisicamente, mas espiritualmente você morre. Porque não tem como seguir a Jesus e continuar vivo. Jesus vai mostrar que segui-lo, e essa é uma frase que ele vai gostar de usar de agora para frente, segui-lo é a mesma coisa que carregar uma cruz. Jesus tinha que falar isso por dois motivos. Porque o evangelho ele é difícil mesmo, e ele realmente implica numa entrega, numa rendição da própria vida, inclusive, mas também pelo motivo de que Jesus tinha que falar sobre a própria morte dele. Ele mesmo tinha que dizer que ele ia morrer. Afinal, foi para isso que ele veio a este mundo. E os discípulos até então não tinham sacado essa verdade, de que Jesus tinha vindo a este mundo para morrer em uma cruz. E Jesus tinha que dizer isso. E a partir do capítulo 14, ele começa então a dizer isso. No capítulo 14 acontece uma coisa interessante. Os discípulos, eles são... o João Batista morre, Jesus fica sabendo que João Batista está morto, e a primeira coisa que ele faz, né, é pegar os seus discípulos e levá-los a um deserto. Isso certamente ele fez para tirar os discípulos daquela confusão, né? Estava tudo confuso. João Batista morreu porque era um seguidor de Jesus. Quer dizer, os seguidores de Jesus agora vão morrer todos? Os 12 vão morrer? Então Jesus, para tirar eles dessa confusão e dar a eles um tempo para a cabeça deles, leva-os a um deserto, mas no deserto acontece que as multidões acabaram indo atrás dele e o seguindo, e nesse deserto Jesus multiplicou os pães. E quando ele multiplica os pães, e mais tarde ele foi explicar esse milagre, ele explica então, e ele pergunta para os discípulos: vocês não entenderam o que significou eu multiplicar os pães? Vocês não entenderam o que significa eu dar pão para as pessoas? Quando Jesus estava falando sobre isso, ele estava querendo dizer que a multiplicação dos pães representava a sua própria vida. Ele é o pão da vida, que entrega a sua própria vida em favor das pessoas, para o bem das pessoas. Jesus ele está se dando a si mesmo, e ele precisa ensinar essa verdade para os seus discípulos. E como é que ele vai fazer isso? Então, ele vai então começar no capítulo 14 a falar a respeito da entrega da vida dos próprios discípulos e também da entrega de sua própria vida em uma cruz. Uma coisa que os discípulos vão demorar um pouco para entender e vão relutar muito. Quem já leu a história sabe que eles vão ficar muito resistentes com relação a isso, mas no final eles vão entender esta verdade. E eu creio que só vão entendê-la mesmo completamente depois que Cristo morrer e ressuscitar. Eles são que nem a gente, né? Eles são demorados para entender, mas uma hora entende. Pois muito bem, o capítulo 13, então, ele é o fim do primeiro ciclo. E no capítulo 13, Jesus vai mostrar que o evangelho ele é uma mensagem que chega no coração de uma pessoa e que, dependendo do tipo de coração, ele vai produzir um resultado diferente. Jesus, no capítulo 13, vai falar sobre o que é esse evangelho. E então eu quero falar sobre esse capítulo primeiro, e depois eu vou falar sobre a parábola especificamente. Vamos lá então? No capítulo 13, Mateus vai contar 7 parábolas. Mateus não, Jesus vai contar 7 parábolas. E o capítulo ele é formado exclusivamente por parábolas. Nesse capítulo nós temos 7 parábolas. Que são elas? A parábola do semeador,
depois a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. O que são essas parábolas? Elas são verdades acerca do Evangelho. O que é o Evangelho? E cada uma delas tem um detalhe sobre o Evangelho. Umas vão falar sobre a preciosidade do Evangelho, que é algo de grande valor. Outras vão falar sobre a renúncia que o Evangelho ele exige. Outras vão falar sobre o tipo de coração no qual o Evangelho cai. Cada uma delas, outras vão falar sobre a influência do Evangelho, a maneira como ele influencia o coração ou a sociedade aonde cai. Enfim, cada uma tem um tipo de mensagem a respeito do Evangelho. E a parábola do semeador, como vocês veem, é uma dessas. Ok? Vamos para o próximo. São 58 versículos no capítulo 13. Veja que é um capítulo grande para os padrões da Bíblia. E esses 58 versículos, eles estão divididos em 2 discursos. Na verdade, não é um discurso só. Apesar de serem 7 parábolas, nós sabemos que Jesus ele dividiu esse discurso em 2. Do versículo 1 até o 35, Jesus faz um discurso para a multidão. Então, esse primeiro discurso ele faz para todo mundo. Do versículo 36 até o 43, Jesus faz um discurso especificamente para os discípulos. E ele explica, inclusive, algumas coisas que ele tinha falado no primeiro discurso. Então, guardem isso, o capítulo 13 de Mateus, ele contém 2 discursos. Um feito para a multidão e o outro feito para os discípulos. Vamos ver então o discurso os 2 discursos, então, como funcionam. No discurso feito para a multidão, que são os capítulos 1 a 35, nós temos 4 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. 4 parábolas, ou o primeiro discurso, ele consta de 4 parábolas. Esse é o conteúdo do primeiro discurso, que, como a gente sabe, foi feito para a multidão. O conteúdo do segundo discurso, aquele que foi feito para os discípulos, e que está nos versículos 36 até os 53, a gente tem 3 parábolas. E Jesus conta 3 parábolas. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Tá certo? Então, este é o capítulo 13 de Mateus. Se um dia vocês quiserem ler com calma e estudar com calma, esse é o esquema para a gente, então, compreender este capítulo. Vamos lá? A parábola dos solos, que é a primeira das parábolas, eu chamei aqui de parábola dos solos, mas é a parábola do semeador. A parábola dos solos, ela é diferente das outras parábolas. Como a gente já falou, são 7 parábolas no capítulo 13. A parábola dos solos é a primeira, e ela é diferente das outras 6. Em duas coisas, pelo menos. Primeiro, ela é maior. A parábola do semeador, ela ocupa metade do texto. Vejam que ela é muito grande. Metade do texto é só a primeira parábola, e todo o restante do texto é dividido em outras 6. Então, vocês podem imaginar a importância dessa parábola. Creio eu, a parábola mais importante que Jesus contou em todo o seu ministério. Mais importante do que a do filho pródigo, inclusive. Né? Porque a do filho pródigo, ela é uma parábola muito bonita, e ninguém nega o seu valor, mas você deve lembrar que a parábola do filho pródigo, ela só está no Evangelho de Lucas. Os outros evangelhos não registram. Eles não acharam importante colocar essa parábola. A parábola do semeador, pelo contrário, ela está nos 3 evangelhos. Jesus conta essa parábola, eles acharam que era importante incluir esta parábola. Ela é maior, e, segundo lugar, ela contém 4 elementos. São 4 tipos de solo, em relação a outras parábolas, como, por exemplo, do joio e do trigo, e da rede, que só tem 2 elementos, a rede e os peixes, né? O trigo e o joio, e outras têm apenas um elemento, o tesouro escondido. Essa é uma parábola mais complexa, que tem mais elementos, portanto, ok?
Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Vamos ler então a parábola dos solos, para podermos então entender sobre o que essa parábola trata. Qual é o tema, o assunto desta parábola? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero destacar, bota só aqui o primeiro, né? O anterior, isso. Destacar então aqui os 4 tipos de solo. O solo à beira do caminho, nós falamos sobre esse tipo de solo no domingo passado. O solo rochoso é o segundo tipo de solo. Outra caiu entre os espinhos, é o terceiro tipo de solo. E outra caiu em boa terra, que é o 4º tipo de solo. Isso mostra uma verdade muito interessante para a gente, de que a semente, o evangelho, é extremamente poderosa. E o evangelho é muito poderoso. Mas de que o poder do evangelho, ele precisa de uma contrapartida. E qual é a contrapartida do evangelho? A contrapartida é o meu próprio coração. Algumas pessoas vão gostar do evangelho, vão achar o evangelho bonito, vão achar que o evangelho é um sonho, né? Viver o evangelho, mas algumas pessoas simplesmente não vão conseguir que o evangelho frutifique em suas vidas. Na vida de algumas pessoas o evangelho não vai dar certo. Quando li essa parábola, a grande pergunta que ficava na minha mente é: por quê? Por que os solos são diferentes? Ou por que os corações são diferentes? Eu achava até então que pecado é pecado. E de fato pecado é pecado mesmo. Mas eu aprendi com esta parábola que existem maneiras diferentes de se receber o evangelho. De que você tem maneiras diferentes de receber a mensagem em seu coração, e dependendo da maneira como você se constitui, ou como você se coloca diante do evangelho, o evangelho vai ter um resultado diferente na sua vida. E de que algumas pessoas simplesmente não vão conseguir nada com o evangelho, não vão se dar bem com ele, simplesmente não vão. Alguns vão e outros não vão. Quando eu pensei nisso, a primeira coisa que me veio à mente é: que tipo de pessoa eu mesmo sou? Será que eu sou dos mais fáceis? Será que eu sou a boa terra? Ou será que eu sou a beira do caminho? Ou será que eu sou um solo rochoso? Cada uma tem sua particularidade, e se o Senhor nos permitir, vamos falar sobre cada uma dessas sementes nos próximos domingos. Já falamos sobre a beira do caminho, mas vamos falar também sobre o solo rochoso e sobre a semente entre os espinhos. A semente entre os espinhos, de todas elas, foi a que mais causou admiração, tanto nos discípulos quanto no Novo Testamento. E uma dica para vocês: a carta aos Hebreus, ela interpretou a parábola, né, essa parábola da semente que cai entre os espinhos, e de certo modo a carta aos Hebreus inteira, ela foi escrita, não seria errado dizer, para falar sobre a semente que cai entre os espinhos. Para vocês terem uma ideia de como essa semente é importante, importantíssima. Mas vamos deixá-la mais para frente. Uma última semente é a boa terra. Será que eu sou a boa terra? Quando eu li esse texto, a primeira tentação que me veio à mente foi de pensar que esse texto, ele pode estar falando de uma bondade interior, que tem gente mais bondosa do que outros.
Eu, como sempre lia Paulo e gostei muito, sempre gostei de Paulo, e quando eu era jovem, menino, eu era um aficionado por Paulo, e coloquei Paulo na minha mente, eu vinha das minhas leituras de Paulo com uma ideia de que não havia bem nenhum em mim. Paulo me convenceu disso. Eu não sou bom e não há nenhum bem em mim. Eu sou mau. E se tiver algum bem em mim, isso não é meu, isso é Cristo em mim. E agora, lendo Mateus, eu começava a descobrir que parece, não é que Paulo está errado, mas de que há um sentido em que sim, há algo em mim que eu poderia oferecer a Deus. Talvez não uma bondade, mas uma abertura. Porque algumas pessoas não dão abertura. Como não dão abertura para outros, também não dão abertura para Deus. Será que eu poderia dar uma abertura a Deus? Eu não diria uma bondade moral, para dizer que eu sou bonzinho, ou que eu dou esmola, ou que eu tenho boa vontade, vou na igreja, né? Não esse tipo de coisa, e eu acho que Deus não iria gostar desse tipo de questão. Mas uma abertura sim para Ele, digamos uma disposição para que Ele fale. Já viu quando a criança está errada, mas ela abaixa a cabeça para ouvir? Porque tem uma que vai dizer que não, eu estou certo. Não é assim que muita gente faz? Ele diz, eu estou certo. E ele acredita mesmo que está certo. Outros sabem que estão errados, mas mesmo assim vão dizer que estão certos. Por uma questão de teimosia, pura teimosia. Mas alguns, de fato, e vamos pensar, né? Não precisa ser bom ou ser ruim para fazer isso, é uma questão de bom senso, que a pessoa, estando errada, ela no mínimo se cale, no mínimo. Eu estou errado, então eu me calo. Porque a maioria, não sei, né? Não sei se você é assim, mas há muita gente que eu estou errado, mas eu vou falar. Eu estou errado, mas eu tenho algo a dizer. Uai, se eu estou errado, eu não tenho nada para falar. Se eu estou errado, eu fico quieto. Eu preciso ouvir, eu tenho que aprender. Há pessoas que estão dispostas a aprender. Eu creio que em certas condições, a maioria de nós estaria disposto a aprender. Talvez você não ficou quieto ainda, porque você não encontrou alguém que você considere digno do seu silêncio, para que você fique quieto, abaixe a cabeça, né? Talvez você ache que as pessoas que o cercam e aqueles que tentam criticar você, essas pessoas não merecem que você abaixe a cabeça. Elas são tão erradas quanto você. Então, talvez por isso, você fique resistente de simplesmente abaixar a cabeça e se render a elas. Talvez, se você encontrasse alguém assim, que você, não, essa pessoa realmente eu respeito, ele vai falar e eu vou escutar, talvez sim. É possível que nessas condições você abaixasse a sua cabeça. Eu não questiono aqui, eu acho que há pessoas que realmente são dignas do nosso respeito e outras são menos dignas, mas quando o assunto aqui é o relacionamento com Deus, então nós precisamos abaixar a cabeça. Nós não podemos discutir com Deus. A palavra de Deus deve orientar a nossa vida. Então, quando eu pensei nisso, li essas coisas e meditava a respeito disso, e eu fiquei muitos dias meditando sobre isso, a primeira coisa que eu fiz, e eu comecei a fazer, foi dar abertura no meu coração para Deus. Eu comecei a fazer uma coisa que eu não sei se Paulo gostaria que eu fizesse. Mas Mateus, ele me conduzia para esse tipo de atitude. Uma atitude de me apresentar diante de Deus. Não dizer para Deus que eu sou ruim, mas dizer para Deus, ou dizer que eu sou bom, mas simplesmente estar diante dele. Deus, aqui eu estou à tua disposição e o meu coração está aberto para o Senhor. Isso parece meio, né? Meio pretensioso. Ah, mas você acha que isso é muita coisa. Quer dizer, você vem aqui na minha presença? Mas eu estou oferecendo a Deus o que eu posso. Eu não posso oferecer mais do que isso. Se eu sou bom, se eu sou ruim, se meu coração tem que ser transformado e em que medida ele o necessita, isso pertence a Deus e não a mim. O fato é que há algo que parte de nós. E Mateus está falando exatamente nisso. Existem tipos diferentes de coração, e dependendo do tipo de coração, então há um resultado diferente em relação à semente. Muito bem.
Eu quero então mostrar para vocês quais são os 4 tipos de coração, e eu quero hoje simplesmente falar sobre eles, né? Os 4 tipos de solo nos quais o evangelho cai e o resultado que ele produz dependendo do tipo de coração que o recebe. Primeira semente. Veja o que Jesus diz. A todos os que ouvem, e vejam que essa parábola ela tem um detalhe bem bacana. Porque Jesus conta a parábola e depois ele explica a parábola. Então você tem a explicação, eu não preciso ficar, né? O que é o primeiro solo? Não, Jesus fala o que é. Então é tranquilo, porque eu tenho uma explicação. Depois da parábola, os discípulos ficam sozinhos com ele, e ele então começa a contar para eles o que significa aquela parábola. Então, como o próprio Jesus interpretou a sua própria parábola, a gente pode se basear naquilo que ele fala. E o que ele fala sobre a primeira semente? A primeira semente, você sabe, é aquela semente que cai na beira do caminho. Nós falamos sobre ela no domingo passado. Diz assim o texto: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, e anotem a palavra, não a compreendem. Eu achei interessante Jesus usar a expressão não entende, porque eu esperava que Jesus dissesse a palavra não aceita. Eu ansiava muito por essa palavra, né? Ele ouviu e não aceitou. E Jesus não usa, aliás, em momento algum, ele usa a palavra aceitar. Ele usa a palavra compreender. Porque para Jesus, compreender e aceitar é a mesma coisa. Não compreender para Jesus não é falta de cérebro, de cabeça, de entendimento, de inteligência. Jesus acredita que ninguém deixa de compreender o evangelho por falta de inteligência. Essa desculpa não é aceita. O evangelho é difícil, é complicado. Eu não sei se tem uma coisa complicada no evangelho, não é? Não tem nada de complicado. É o seguinte, se você morrer, você vai para o inferno. Tem maneira de ser mais simples? Morre sem Jesus e você vai para o inferno. Morra com Jesus e você vai habitar com Deus. Simples. Não parece simples? Bem, primeiro ponto, isso me pareceu simples. Eu não preciso ser inteligente para entender isso. Segunda questão, depois que eu entendo que eu não preciso ser inteligente, me parece natural que eu aceite a palavra. Se você morrer, você vai para o inferno. O que você quer fazer? A pessoa diz, eu não quero aceitar. Então, Jesus vai dizer neste mesmo capítulo que isso é uma blasfêmia. E por que é uma blasfêmia? É uma blasfêmia porque essa resposta ela não faz sentido. Por que uma pessoa diria, eu prefiro ir para o inferno do que habitar com Deus por toda a eternidade? Uma pessoa só diria isso, ou ela é louca. Bem, e se ela é louca, então vamos deixar na mão de Deus. Deus sabe como que vai tratar com ela, é um problema que Deus vai ter que resolver, né? Graças a Deus que o problema, eu não preciso dizer como resolver esse problema. Ou então, a pessoa não entendeu. E Jesus não aceita essa desculpa. Não entendeu. Ele não aceita. Porque o evangelho é simples, ele é o bem. Então uma pessoa não pode olhar para o bem e dizer simplesmente, não, eu não estou entendendo. Como que é melhor fazer o bem do que fazer o mal? Não existe, não há sentido nessa pergunta. No mínimo, não é que você precisa entender toda a Bíblia, ou entender o Velho Testamento, entender a teologia da cruz, não é nada disso. Você tem que entender que você está tratando com algo bom e de que isso é bom para você. É bom para mim e, portanto, é isso que eu quero para mim. Eu não sei exatamente, eu tenho que entender os detalhes, preciso ler a Bíblia, estudar, ler livro, ir na escola dominical, vai me ajudar a entender os detalhes, mas eu já entendi que aquilo é o bem e é o que eu quero para mim. É o mínimo. Mas nem o mínimo muitas pessoas vão fazer, nem o mínimo. Não querem nem o primeiro passo de dizer, é uma coisa boa e eu quero isso para mim. Nem isso fazem. Por quê? Jesus não aceita esse tipo de recusa. Para Jesus, a semente, ela simplesmente, a pessoa simplesmente não entendeu e não entendeu porque não quis. Isso é blasfêmia para Jesus. É uma blasfêmia, porque é uma coisa boa e você não pode recusar o bem. Ninguém pode recusar o bem. Quem recusa o bem,
merece o castigo que vai sobrevir sobre ele. Então, primeira semente é essa: aqueles que ouvem a palavra e não compreendem. O que acontece? Jesus disse, e nós já falamos sobre isso: vem o maligno, e o maligno é o diabo, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Domingo passado a gente fez uma pergunta muito incômoda: como é que o diabo tem acesso a esse coração? Como? Quem deu a chave para ele? Como é que ele pode simplesmente entrar no coração e tirar do coração uma coisa que Deus colocou lá? Pois essa pessoa, como ela não está no campo, ela não pertence ao reino, ela é da beira do caminho, o diabo tem algum tipo de acesso a esse coração. Não pertence completamente a Deus. Vamos para a segunda. A segunda semente, disse Jesus, é a que foi semeada em solo rochoso. Este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O segredo, nós ainda vamos falar muito sobre essa semente, ou pelo menos um pouco em uma mensagem, mas o segredo para entender essa semente é: ela não tem raiz. Não sei por que não tem raiz. Algumas árvores não desenvolvem uma boa raiz. Quando a raiz não desenvolve, a árvore não vai dar certo. E aqui foi exatamente o problema dessa semente. Diz o texto que o solo era rochoso. Então, era um tipo de coração onde o evangelho caiu e o evangelho começou a criar aqueles filamentos, que a gente chama de raiz, mas os filamentos encontraram uma resistência. E essa resistência não permitiu que o evangelho fosse além de um certo ponto. Só chegou a um ponto e parou ali. Não foi além. O que aconteceu? Como não tinha raiz, não iria conseguir sobreviver, veio o sol e secou essa semente e ela deixou de existir. Jesus até diz o que é: são pessoas que ouvem a palavra e recebem logo com alegria. E eu destaco aqui a palavra com alegria. São pessoas que particularmente ficam felizes quando entendem e recebem o evangelho. Eu quero confessar para vocês que quando eu entendi o evangelho, e quanto mais os insights, eu tive vários insights, a minha conversão, acho que ela foi meio que por etapas, não é? E cada nova etapa da minha conversão, ela era mais difícil. E eu vou confessar para vocês, ela era recebida com menos alegria. Eu creio que as minhas últimas etapas de conversão, em que eu realmente fui entregando cada vez mais a minha vida a Deus e entendendo mais o significado de tê-lo em meu coração, cada vez mais eu fui percebendo que era uma decisão difícil. As últimas etapas da minha conversão foram muito dolorosas. Não foram momentos de alegria. Mas esse texto diz que a pessoa ouviu e recebeu com alegria. Olha que coisa interessante. E não há nenhum problema nisso. Receber com alegria, amém. A pessoa entendeu que aquilo é uma coisa boa, ela quer aquilo para si, mas qual é o problema? A alegria, ela não é suficiente para manter uma pessoa no evangelho. Talvez a alegria seja até um grande problema. Porque qualquer projeto da sua vida, no qual você se envolver, e a única coisa que você precisa, né, para se manter firme naquele projeto, é que ele te faça alegre todo o tempo, então você não vai fazer nada na tua vida, porque eu não sei se existe uma coisa neste mundo que vai deixar você alegre todo dia. A não ser que você seja o testador de montanha-russa, não sei. Né? Mas eu acho que até o testador da montanha-russa, chega uma hora que ele enjoa daquilo, penso eu. Não tem uma coisa que você não vai enjoar. Quando você casa, a primeira semana é uma alegria. O primeiro mês, a lua de mel, é uma alegria. Irmãos, é uma alegria, mas se você depende dessa alegria para continuar casado, então você não vai continuar casado. O reino de Deus é do mesmo jeito. Você não pode ser dependente da primeira alegria. Porque se você é dependente da primeira alegria, ou de qualquer alegria, você não fica no evangelho, porque o evangelho não é só alegria. O evangelho tem responsabilidades, tem dores, e algumas delas são tão profundas, talvez as maiores dores que você vai sentir na sua vida, são aquelas que o evangelho vai lhe causar. Esteja preparado para isso. Jesus fala que essas pessoas não aguentam. Quando chega nesse estágio,
e começa a sacar o evangelho, entender o que ele é, elas não vão resistir e elas vão cair. Elas vão se escandalizar. A palavra escandalizar significa literalmente vão cair para o lado, vão sair da linha e vão buscar um outro caminho. Escandalizar é a mesma palavra que a gente usa para apostasia. Apostasia. Vão apostatar, vão deixar o evangelho. O evangelho não é para mim. De fato não é mesmo. Porque ela é uma semente de solo rochoso, que cai em solo rochoso. Não tem como essa semente prosperar. Vamos para a terceira? A terceira semente é o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra infrutífera, ela vai remeter a todo o Novo Testamento. Essa talvez para a igreja de Cristo é a mais importante das quatro. Talvez mais importante do que a última, inclusive. Porque ela vai mostrar um problema muito sério que existe na igreja de Cristo. Pessoas que recebem a palavra, ela é como se a palavra estivesse entre espinhos. Ele ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam. E, olha que interessante, a palavra fica infrutífera. E é interessante a expressão infrutífera. Significa que a semente brotou, que a árvore cresceu, virou uma árvore adolescente, e ela continuou crescendo e ficou uma grande árvore. E tinha tudo para dar certo. E você olha, uma árvore bonita, as folhas verdes, o tronco é forte, tudo é bonito. Só tem um problema, não tem fruto. E não é interessante isso? Veja que a primeira nem brotou. A segunda tem um pouquinho de raiz. A terceira deu certo, mas não tem fruto. A quarta é a única que vai até o fim do processo. Essa não frutifica. E essa árvore realmente, esse caso é um caso realmente muito fascinante. Aquele no qual a palavra não produz frutos. Porque o que aconteceu? O evangelho foi e a pessoa ficou. Ele vai ficar na igreja até o fim da vida. Talvez vai morrer aqui na igreja. Vai morrer de velho, 50 anos de crente. Mas quando olha para trás, onde estão os frutos? O que você fez de fato? Quais foram, o que você de fato, o que o evangelho produziu na sua vida? Cadê os frutos? A pessoa não tem frutos para mostrar. Isso de fato merece, merece uma longa conversa sobre isso. Paulo tem muito a falar sobre isso. E como eu disse para vocês, a carta aos Hebreus, ela foi escrita especificamente para falar desse tipo de cristão. Mas vamos deixar essa semente mais para frente. O que é importante para nós é que são pessoas que ouvem a palavra, mas sufocam a palavra. E a palavra sufocada é curioso o que acontece com ela. Ela desenvolve, mas ela não frutifica. Porque o espinho, ele deixa entrar a chuva. O espinho, ele deixa entrar o sol. O sol entra entre os espinhos e ele realmente chega na terra, mesmo que tenham espinhos. Então, a árvore deixa e ao mesmo tempo não deixa. Tem algo na vida dessa pessoa que não permite que o evangelho prospere. Jesus diz o que é: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Ou seja, a pessoa está tão envolvida com o mundo que o próprio mundo se torna um problema na vida dela. O evangelho não pode prosperar exatamente pela relação que ela mantém entre o mundo e o reino de Deus. E ela vai viver a vida inteira assim. Essa é a terceira semente. E para entendermos então a última semente, a quarta semente é o que foi semeado em boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende. Veja que novamente surge a palavra compreende. Jesus não usa a palavra aceita, mas compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, ele vai produzir muitos frutos para a glória do Senhor. A quarta semente, certamente, é aquele no qual o evangelho cumpriu o seu ciclo natural. Essa é a explicação, então, de Jesus. Eu creio que terminou, né? Temos ainda temos então uma explicação. A primeira semente
são os que não compreendem o Evangelho. A segunda semente são os que aceitam, mas a palavra não cria raiz. A terceira semente brota e cresce, mas a árvore fica infrutífera. E a quarta semente produz frutos e se desenvolve. Qual é a lição da parábola? É que dependendo do coração, o resultado é diferente. A primeira tentação, e é uma boa tentação essa, é olhar para o meu próprio coração e me perguntar qual é o meu coração. São 3 tipos de corações, onde o evangelho não deu certo, e um quarto, aonde tudo deu certo. Qual deles é o meu coração? Se eu pudesse, categorizar, e é o evangelho que agora vai testar que tipo de cristão eu sou. Então, se eu pudesse fazer isso, qual desses seria o meu coração? É uma pergunta, então, que eu quero deixar para cada um de vocês. Que tipo de coração é o seu? Se você pudesse, então, se colocar diante do Senhor hoje e perguntar a Ele: Senhor, que tipo de coração é o meu? Sabe onde você testa isso? Você testa com o Evangelho. Quando o Evangelho cai no teu coração, você é obrigado a tomar uma posição. E é a tua posição que vai dizer o que você é. Quem é, de fato, você, em relação à presença do Deus que te quer junto dele.